presença do senhor Luiz Ladislau, que veio aqui para uma entrevista. E o meu cameraman, Jonatas Massa, também, veio aqui filmar, vamos fazer essa entrevista. Amém. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou aluno da Faculdade Uninter, do Polo de Colatina, Espírito Santo. Eu estou fazendo licenciatura em História e eu, como um bom historiador, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor Luiz Ladislau sobre a nossa cidade. Ele que nasceu na capital, nasceu em Vitória, Espírito Santo, e residiu em Colatina desde novo, reside em Colatina. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor Luiz Ladislau em relação a alguns pontos turísticos da nossa cidade, né? São poucos, a nossa cidade é uma cidade pequena, cidade do interior, e eu gostaria de perguntar ao senhor Luiz, quando o senhor mudou, residiu em Colatina desde novo, o senhor se lembra da construção da Catedral de Colatina, quando começou essa catedral, quando começou a colocar os primeiros tijolos ali, o senhor teve a oportunidade de ver a começar a fazer essa catedral? Sobre colocar os primeiros tijolos, não. Eu comecei a entrar na catedral, na verdade não era catedral, era a matriz de Sagrado Coração de Jesus, era a igreja matriz. Sim. Passou a ser catedral depois, nos anos depois que fizeram aqui a diocese, em 1990, o Dom Geraldo Grilo Rocha passou a ser o bispo ali, né? Eu entrei lá na época que estava construindo, era as armações, né, de andaime, na época que foi construindo, estava começando já a levantar, e existia missa na época, teve missa, e naquela época era missa em latim, né? E essa missa em latim, o povo entendia que o padre falava, alguma coisa assim, ou o povo não entendia nada? Rapaz, eu creio que sim, porque a maioria são italianos, né? A maioria do povo latino é descendente italiano, né? E eu, na verdade, não entendia nada, porque eu era novo, eu era menino nessa época, minha mãe era católica, né? Com o passar dos anos que eu me converti ao evangelho, mas eu era novo, mas eu creio que o povo entendia, o padre falava lá o latim, a missa era uma bênção rezada na época, né? Sim. E muito bem. E em relação, nós temos aqui na nossa cidade, Colatina, Espírito Santo, né? É a segunda estátua, ela fica em segundo lugar, né? Depois do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar, né? Exato. Cristo Redentor. Então nós temos aqui a segunda estátua, vamos apresentar a segunda estátua da nossa cidade. Essa estátua, quando foi construída, esse Cristo Redentor, o senhor se lembra dessa construção? Ela foi construída em 1974. Se não me falha a memória, ou ela foi construída ou terminaram ela 74 para 75, né? Foi o Paulo Stefanoni que era prefeito naquela época. E o arquiteto, não me lembro o nome dele, mas era um cara fora de série, ele que fez o Cristo lá de outras cidades aí, não me lembro o nome, mas teve umas 2 ou 3 cidades que ele elaborou também essa estátua do Cristo Redentor aí, né? E com a chegada do Cristo Redentor, com essa estátua aqui na cidade, que está situado no bairro Bela Vista, né? É um na bairro, verdade, o bairro não era Bela Vista dessa época, não. É um bairro que é no alto, né? Bairro Cristo mesmo. Bairro Cristo. É o Cristo Redentor. Foi dado o nome do bairro. Depois passou a ser bairro Bela Vista. Depois mudou Bela Vista, né? Mas aí, com essa chegada dessa estátua, né? Desse Cristo Redentor de braços abertos, a cidade ganhou com esse Cristo, a cidade veio pessoas turistas para vir, para visitar, para fazer romarias para o Cristo? Rapaz, eu creio que sim, porque essa estátua foi feita mais para o ponto turístico latino, né? E, na verdade, o que trazia o ponto turístico latino nessa época, que vinha muitas pessoas de fora, as pessoas iam mais para ver a passagem do trem, que o trem passava no centro da cidade. E naquela época tinha um grande hotel de Colatina, que tem muitos anos que é construído, o povo que vinha de fora, eles iam mais para ver a passagem do trem, que o trem passava. Era um ponto turístico, né? Eu creio que era um ponto turístico. Mas depois que fizeram o Cristo, aí as pessoas começaram eu lembro que eu trabalhei uma época ali no Cristo Redentor, vinha pessoas de fora, subia lá em cima, tinha fotos, né?
Pega uma visão panorâmica muito bonita da cidade. Né? É um cartão postal da cidade. Da cidade hoje. E é a segunda maior estátua do Brasil, abaixo da estátua do Cristo lá do Rio de Janeiro. Agora aqui também eu trouxe aqui também a foto, né? Vou mostrar aqui na câmera, que é a foto do trem, que o trem Vitória Minas, ele passava, cortava o centro da cidade de Colatina. Então, como que o senhor lembra desse trem? Ele causava acidente na cidade? Rapaz, causava muitos acidentes. Causava acidente? Demais. Eu lembro uma vez que uma vez atravessou um caminhão de boi na linha que vinha passando o minério. Naquilo que o minério passou, pegou o caminhão, partiu no meio. Olha que interessante. E alguns bois morreram, né? Alguns bois morreram, aí eles pararam com muito de boiado pela cidade, entraram pelas lojas, os comerciantes começaram a baixar as portas para os bois não entrar, saía boi para tudo quanto é canto. E houve muito acidente, sim. E, quer dizer, foi um lado bom e foi um lado que trouxe muito transtorno, trouxe progresso para Colatina, né? A Estrada de Ferro trouxe muito progresso. Muito progresso. Né? E foi um lado bom e foi um lado bom. Depois que tiraram a linha, né? E naquela época eles começaram a duplicar, foi em 1970, de 70 para cá, e a companhia, a Estrada de Ferro, passou a fazer a linha duplicada, que passou a passar por trás ali do Vitália, né? Aí fizeram a duplicação da Estrada de Ferro, foi a primeira duplicação da Estrada de Ferro do Brasil. Sim. Primeiro não, era uma linha só, por isso que havia muitos atrasos, naquela época de trem, porque quando vinha um trem de lá para cá, tinha que estar um desvio para poder o outro passar. Tinha que esperar o outro passar para depois ir. Dava muito. Só tinha uma linha. Exatamente. Hoje tem duas linhas, é duplicada. Em 1970 duplicava. Aí por isso que eles tiraram essa linha de 1975, que foi se eu falar mesmo, foi o Devassi Zaqueu, se não foi, era o prefeito da época, que tirou a estrada de ferro de dentro da cidade de Colatina. Inclusive tem até a foto aí. Melhorou bastante, né? Ajudou muito, né? Depois que Colatina cresceu, aí o progresso foi mais pela estrada de ferro, né? E vamos falar um pouco hoje nós estamos passando uma crise hídrica, né, na nossa cidade, né? Nós vemos que os rios estão bastante secos. Exato. É uma seca tremenda. O senhor acha que essa seca de hoje é uma seca assim de maior escala da seca passada, há anos atrás? Já teve secas maiores, cara. Maiores, já né? Já teve secas bem piores do que essa aí. Isso é fase, eu creio que isso é uma fase. Uhum. Mas falando em seca, nós temos aqui um grande rio, né, que é o Rio Doce. O Rio Doce é um rio que era navegável na época, né? Tinha bastante água. Mas hoje o nosso Rio Doce ele não tem possibilidade mais de navegação por causa do assoreamento. E o Rio Doce hoje para atravessar o Rio Doce, de um lado nós temos duas pontes. Vamos falar da ponte mais antiga, que é a Ponte Florentino Avidos. A Ponte Florentino Avidos, o senhor se lembra dessa construção, como foi? Não é da minha época, mas pelo que eu estudei, ela foi construída... Que primeiramente ela era madeira, né? Ela foi feita de tronchão. De pranchão, né? Quando eu era menino, era novo, eu atravessei na época que ia para São Silvano, atravessava, ela tinha as laterais, né? E os pranchões, depois passava, porque esse pranchão balançava tudo. Né? Então foi construída, ela foi terminada em 1928. Ela começou a ser construída, se não me falha a memória, na década de 20. Ela demorou acho uns 4, 5, uns 8 anos para terminar, né? A ponte. E o engenheiro, o cara que construiu ela, não me lembro o nome dele, ele que trouxe o tal do dinossauro. O dinossauro era uma máquina, tipo um guindaste chamado dinossauro. Muito bem. Nós vamos terminar a reportagem com o assessor Jadilau. Agradeço muito a oportunidade. Muito bem. Agradeço a oportunidade de ter entrevistado o senhor passou algumas coisas da nossa cidade de Colatina, né? Agradeço ao nosso cameraman também, que fez a filmagem. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Amém.